Em Tiago 3, a partir do versículo 13, a palavra de Deus vai dizer assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Não é a sabedoria que desce lá do alto. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? O texto que nós lemos aqui, queridos, ele já inicia fazendo uma pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Está aí em Tiago 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Então nós vemos que existem pessoas que são sábias e também são inteligentes ao mesmo tempo. Mas existem também aquelas pessoas que são muito inteligentes, mas não são sábias. Não sabem tomar decisões na hora que precisam ser tomadas. Por exemplo, existem pessoas que têm ideias maravilhosas, muito boas, pessoas altamente inteligentes, e elas conseguem resolver muitas coisas rapidamente, em pouco espaço de tempo. Mas na hora de tomar uma decisão diante dos problemas, aí é uma negação. Não tem nenhuma sabedoria. Na hora que requer dela um posicionamento, na hora que requer dela uma palavra para dar norte àquele problema, lhe falta sabedoria, apesar de ser muito inteligente, apesar de ter ideias maravilhosas, ter muito conhecimento, ter muita bagagem, mas na hora de decidir, principalmente diante de problemas, de adversidades que surgem no nosso dia a dia, essa pessoa não tem sabedoria. Então existem pessoas assim, muito inteligentes, mas sem nenhuma sabedoria, para estar lidando sempre ali com os problemas do dia a dia. E nós queremos saber de você. E você? Além de inteligente, que eu sei que você tem usado de sabedoria nas suas decisões? Você tem se posicionado com sabedoria diante dos problemas que surgem para serem resolvidos? Não precisa você ser líder de nenhuma instituição, não precisa você ser o gerente lá na empresa, ser o gerente na fazenda, ser o gerente, ser o líder estudantil. Não, no seu dia a dia, você como eu, pessoas comuns, que não somos líder de nada, mas precisamos todos os dias tomar decisões, principalmente quando surgem os problemas maiores, né? Seja no âmbito familiar, seja no trabalho, seja onde for. Você é um ser inteligente, porque Deus nos fez inteligentes, mas muitas vezes nos falta sabedoria. Você tem usado dessa sabedoria lá do alto nas suas decisões? Porque Deus é um Deus que quer que sejamos sábios. Deus quer que sejamos pessoas sábias. Lá em Provérbios 9, a partir do versículo 9, diz assim: Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Olha só. Quem é o sábio segundo a Bíblia? Porque existe aquele sábio segundo o mundo, segundo o conhecimento mundano, que é a sabedoria terrena, que Tiago está ali tratando, em Tiago 3, a partir do versículo 13. Mas tem aquele que é sábio segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Quem é o sábio, então, segundo a Bíblia? Justamente vai ser aquele que tem o temor do Senhor. Como diz aí em Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, aquele que procura ser orientado sempre pela palavra de Deus em todas as suas decisões, este vai ser o sábio segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Este vai ser o sábio que Deus requer que ele seja. Porque ele está sendo orientado e ele está seguindo aquilo que diz a palavra de Deus. O sábio segundo a Bíblia, ele não age por impulso. Ele não é precipitado. Na verdade, esse que é sábio segundo a palavra de Deus, ele medita, ele reflete antes de agir, para que ele não tome nenhuma decisão errada, nenhuma decisão precipitada. Provérbios 19, no versículo 2, vai dizer assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Olha só o que a palavra de Deus diz. Que aquele que procede sem antes refletir, ele peca. Por quê? Porque ele está sendo precipitado. Provérbios 19, versículo 2. E aí eu te pergunto, qual a sabedoria você tem desenvolvido em sua vida? A sabedoria terrena ou aquela que vem de lá do alto? Aquela que desce do alto, do Pai das luzes. Qual sabedoria você tem desenvolvido em sua vida? Agora olha o que a Bíblia vai dizer sobre a sabedoria que é terrena e aquela sabedoria que desce lá do alto. Vou repetir o texto aqui de Tiago 3, versículo 14 em diante, para você ver novamente o que diz a palavra de Deus sobre a sabedoria que é terrena e aquela que vem de lá do alto, que vem de Deus. Pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos gloriareis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Querido, você tem sede, vontade e quer ter a sabedoria que vem de lá do alto? O que é que a Bíblia vai dizer? Peça a Deus. Devemos pedir a Deus. Tiago 1, versículo 5 e 6 vai dizer assim: porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E nós temos um grande exemplo na Bíblia de alguém que priorizou e escolheu justamente ter sabedoria ao invés de riquezas. Priorizou sabedoria ao invés de bens e honrarias. Quem foi essa pessoa? Salomão. O grande rei Salomão. Deus vai fazer a proposta para ele: pede o que quiseres que eu te dê. Nós vamos ler aqui em 2 Crônicas 1, a partir do versículo 7, vai dizer assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe então Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ao Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então disse Deus a Salomão: porquanto este foi o desejo do teu coração e não pediste riquezas, bens ou honras, e nem a morte daqueles que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual.
Olha só o que Deus faz, querido. Deus dá a Salomão muito mais do que aquilo que ele havia pedido. Deus não deu apenas sabedoria e conhecimento a Salomão, mas ainda deu riquezas, bens e honras. Por conta da sinceridade e da humildade de Salomão, Deus então lhe concedeu muito mais do que ele havia lhe pedido. E lá em Efésios 3, versículo 20, vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então aqui em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto lhe pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E é isso mesmo, Deus dá muito mais do que aquilo que nós pedimos. Deus nos abençoa muito mais do que aquilo que nós estamos clamando a Ele. Então seja humilde. Agora seja humilde em tudo, até mesmo no seu pedir a Deus. Saiba pedir a Deus, meu irmão. Saiba pedir a Deus. Não peça para poder gastar em vossos deleites, como está lá no próprio livro de Tiago, né? Pedis e pedis mal para gastardes em vossos prazeres, nos vossos deleites. Mas seja humilde, até mesmo no seu pedir, porque Deus sabe do que precisamos, meu irmão. Deus sabe do que necessitamos para sermos felizes, para termos uma vida de paz. E nós sabemos que muitas pessoas acham que para ser feliz e ter paz precisam de muito dinheiro. Aí entra um pouco da sabedoria terrena, sabedoria humana. Essas pessoas muitas vezes, infelizmente, são iludidas, né? Essas pessoas muitas vezes têm essa ilusão, e essa ilusão nos é passada através de uma sabedoria totalmente terrena, que para ser feliz e ter paz, nós precisamos de dinheiro, ter muito dinheiro. Como diz o próprio apóstolo Tiago, né? Que essa é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, lá em Tiago 3, versículo 14. Mas o que é que diz a sabedoria de Deus? A que vem de Deus, a que vem de lá do alto. Será que diz que nós precisamos realmente de muitos bens? Nós precisamos de muitos bens e dinheiro para sermos felizes? Nós vamos ver aqui o que é que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 6. Vai dizer assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em ciladas, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha só. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, nessa busca, nesse desejo desenfreado, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Qual é o conselho agora que vem da palavra de Deus? No versículo 11 em diante aí de 1 Timóteo capítulo 6, vai vir agora o conselho. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A boa confissão perante muitas testemunhas de que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, o Filho de Deus, pelo qual importa que sejamos salvos, meu irmão. Essa é a boa confissão que devemos fazer sempre perante muitas testemunhas. E o conselho da palavra de Deus é este. 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue antes a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Esta é a sabedoria que vem lá do alto, meu irmão. Esta é a sabedoria que Deus quer que cada um de nós tenhamos. Uma sabedoria totalmente livre de apego às coisas desse mundo. Uma sabedoria totalmente de fazer renúncias a tudo aquilo que não vem de Deus. Faça uso dessa sabedoria. Faça uso dela para verdadeiramente você ser uma pessoa feliz e ter paz com Deus. Você quer ter paz com Deus? Você faz questão de ter paz com o Senhor, meu irmão. Não tem nada melhor nesse mundo do que termos paz com Deus. Faça uso de uma sabedoria que te leve a ter paz com Deus. Verdadeiramente ter paz com Deus. Você tem feito uso dessa sabedoria que tem te conduzido a ter paz com Deus? Peça a Deus então o mesmo que Salomão pediu. Aquele mesmo pedido que Salomão fez no início do seu reinado. Sabedoria e conhecimento. Peça isso a Ele. Sabedoria e conhecimento. Conhecimento você vai adquirir à medida que você está lendo a palavra de Deus. Por isso é importante todos os dias lermos a palavra de Deus. Lá no Salmo 1, versículo 2, vai dizer: bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. 2 vezes por dia medita na palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na palavra de Deus. Peça o mesmo que Salomão pediu ao Senhor. Sabedoria. Agora eu te pergunto, o que você tem pedido a Deus? Quais têm sido os seus pedidos a Deus? Você tem pedido em algum momento sabedoria a Deus? Você tem pedido para que Deus te conduza diante de diversos problemas em que você tem que tomar muitas decisões? Ou você tem pedido coisas e mais coisas a Deus? O que você tem pedido a Deus? O que você tem pedido a Deus tem sido algo que glorifique a Deus? Ou tem sido algo que glorifique a você mesmo para estar satisfazendo seus desejos carnais? O que você tem pedido diante do Senhor? Então peça sabedoria a Deus para viver de acordo à vontade de Deus. É isso que Ele quer. Agora, o que vai determinar em nossas vidas se a nossa sabedoria está sendo terrena ou é uma sabedoria de lá do alto? Uma sabedoria que vem de Deus. O que vai determinar isto? São justamente as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso proceder, as nossas obras. Quais têm sido as suas obras? Quais têm sido os seus frutos? É isso que vai evidenciar na sua vida uma sabedoria terrena ou uma sabedoria que vem de lá do alto. Como disse aí em Tiago 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Queridos, é através daquilo que eu faço, ou então eu deixo até de fazer, que eu vou mostrar se a sabedoria que eu estou tendo é terrena ou ela vem de Deus. É através das nossas atitudes, é através das nossas ações. É através do seu caminhar, se relacionando com as pessoas, que você vai mostrar realmente se a sabedoria que você está tendo é uma sabedoria terrena, humana, carnal, ou uma sabedoria que está sendo lhe dada por Deus. As nossas ações é que vai dizer de qual sabedoria estamos fazendo uso. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, ele vai sempre evidenciar em sua vida as virtudes do fruto do Espírito Santo. Por exemplo, quais são as virtudes do fruto do Espírito? Nós vemos lá em Gálatas 5, versículo 22, vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, queridos, nós temos
que ter o fruto do Espírito em nós. E para termos o fruto do Espírito, nós precisamos ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós, para que nós possamos evidenciar, nas horas que forem necessárias, evidenciarmos todas as virtudes do fruto do Espírito. Na hora que precisar, você vai ser longânimo, vai ser paciente, você vai usar de benignidade, bondade, você vai ter fidelidade para com Deus. Na hora que precisar, você vai usar de mansidão, e sempre é preciso usar de mansidão. Usar de valentia, aí já é uma sabedoria terrena, não é a que vem de lá do alto. Jesus não usou de valentia. Jesus veio para semear a paz. Ainda que você esteja errado, em muitas situações, você deve promover a paz. Quem tem o Espírito Santo evidencia os frutos, o fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, você tem que ter domínio próprio. É um fruto do Espírito, né? Amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão. Vamos dar aqui alguns exemplos de sabedoria que é terrena e uma sabedoria que vem de lá do alto, que vem de Deus. Por exemplo, lá em Provérbios 15, no versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Na primeira parte do versículo, aí em Provérbios 15, versículo 1, a gente vê aqui uma sabedoria que vem do alto. A resposta branda desvia o furor. Então, quem busca ter uma sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, ele não vai combater aquela pessoa que está irada com ira também. Então, a palavra diz que a resposta branda desvia o furor. Você vai com a resposta branda, e certamente o furor daquela pessoa se desviará. Mas a palavra dura suscita a ira. Aí vem a sabedoria terrena. É aquele que diz que não leva desaforo para casa. É aquele que diz: me dê uma, leva duas. A pessoa vem com uma palavra dura, ele vai com outra mais dura ainda. Será que isso vai acabar bem, meu irmão? Será que isso vai promover a paz que Jesus quer que nós promovamos, como ele também promoveu? Lá em Filipenses 2, versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Se Jesus veio para promover a paz, Jesus não veio promover guerra. Até que os discípulos e muitos que seguiam ele queriam isto, que uma guerra ali fosse promovida e eles tomassem o reino e que eles estabelecessem ali um novo reinado em Roma. Mas não, porque o nosso mundo não é esse, é isso que Jesus deixou bem claro. Ele veio para trazer paz. Então que você possa desenvolver em você, em sua vida, a sabedoria que é de lá do alto. Nós temos aqui também em Mateus 5, 43 até o 45, Jesus dizendo assim, ouvistes o que foi dito, né, aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Sabedoria terrena aqui é amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Sabedoria terrena. Sabedoria que vem de lá do alto, trazida por Jesus para as nossas vidas, ensinamento de Jesus. E ele traz esse ensinamento, essa sabedoria de lá do alto. E aí ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É difícil colocar, muitas vezes, a sabedoria de Deus em prática, né? Os ensinamentos de Jesus são sabedorias que nós vamos colocar em prática no nosso dia a dia. Se alguém está te perseguindo, te fazendo mal, querendo te derrubar, querendo ver o seu mal, você coloca a sabedoria do alto em prática, os ensinamentos de Cristo. Eu vou amar o meu inimigo e vou orar por aqueles que estão me perseguindo. Você vai orar na perspectiva de que Deus liberte aquela pessoa da cegueira espiritual que ela está vivendo, para que ela possa ter um encontro como você teve com Cristo.
Que você ore nesse sentido. Liberta, Senhor, esta pessoa desta cegueira espiritual. Liberta esta pessoa de todas as ações do inimigo sobre a vida dela. Repreende todo o mal sobre a vida dela e de toda a sua família, para que ela venha dar um bom testemunho amanhã depois e servir ao Senhor Jesus. Ao invés de você odiar, Jesus está mandando você orar por aqueles que estão te perseguindo. Jesus está mandando você amar aquele que se levanta como seu inimigo. Não é que você vai se tornar inimigo da pessoa, mas se alguém se levanta como seu inimigo, você tem que amar aquela pessoa, estendendo a mão, caso ela até precise de sua ajuda. Por mais que ela se levante como seu inimigo, você não deve olhá-la como sua inimiga. Entendeu? Sabedoria do céu, sabedoria trazida por Jesus, ensinamentos do próprio Cristo. Em Romanos 12, 17, Romanos 12, versículos 17 e 18 também diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Sabedoria do céu, não retribui a ninguém mal por mal, mas devemos nos esforçarmos para fazer o bem perante todos os homens. Mas a sabedoria terrena, como eu já disse agora há pouco, é aquela sabedoria que você deve retribuir o mal com o mal e o bem com o bem. Qual sabedoria você está fazendo uso? Porque se você estiver fazendo uso da sabedoria terrena, humana, mundana, você não vai ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ninguém consegue viver nesse mundo que estamos aqui sem as bênçãos de Deus. Mas se você estiver fazendo uso da sabedoria errada, você vai ficar carente das bênçãos de Deus. Você precisa das bênçãos de Deus. E para você ter as bênçãos de Deus, você tem que fazer uso da sabedoria que vem de Deus, que vem lá do alto, que vem do Pai das luzes, meu irmão. Lucas 6,31, Jesus também vai dizer assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Como nós desejamos que as pessoas nos tratem bem. Como nós desejamos que as pessoas nos ajudem naquilo que estamos precisando muito de ajuda, não é? Como nós somos carentes, muitas vezes, da atenção das outras pessoas. Por que não fazemos o mesmo? Se nós colocarmos a sabedoria que vem do alto em nossas vidas, se nós a praticarmos, nós vamos fazer com os outros aquilo que nós queremos que elas façam conosco. Se eu quero que as pessoas me deem atenção, se eu quero que as pessoas me ajudem, se eu quero que as pessoas me tratem bem, eu preciso fazer o mesmo, meu irmão. Se você não estiver agindo assim, você está usando de uma sabedoria totalmente terrena, que não vem de Deus. Você precisa, como eu disse, das bênçãos de Deus. E para encerrar, nós temos aqui em 1 João 2, versículo 15, quando a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabedoria do alto, qual é aí? Renunciar a tudo que há no mundo. Renunciar a tudo que tem no mundo aí que não agrada a Deus. Qual é a sabedoria terrena? Que muitas vezes ouvimos falar. É desfrutar de tudo que o mundo tem, desde que não faça mal a ninguém. Até rimou, não foi? A sabedoria humana é essa. A sabedoria terrena. Que Tiago vai ainda mais fundo. Chega a dizer que é terrena, animal e demoníaca. É desfrutar de tudo que o mundo tem. Para o nosso deleite. Para o nosso prazer carnal. Né? Desde que nós não façamos mal a ninguém. Né? Qual é o mal que eu faço? Nenhum. Eu não desejo mal ao próximo. Mas você desfruta de tudo aquilo que o mundo oferece para nosso prazer carnal, que aborrece a Deus, que desagrada a Deus. Qual é a sabedoria do alto que você deve colocar em prática? É renunciar a tudo.
Renunciar a tudo aquilo que o mundo tem te oferecido que não agrada a Deus. Por isso que lá em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, e nem ameis as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não estará nele. Faça isso, use da sabedoria que vem do alto, meu irmão. E eu quero concluir aqui te dizendo o seguinte: busque a verdadeira sabedoria que vai te fazer feliz. A verdadeira sabedoria que vai te dar paz. A verdadeira sabedoria que vai te dar uma vida abençoada. E acima de tudo, busque a verdadeira sabedoria que vai te dar a vida eterna. Esta sabedoria tem nome. Sabe qual é o nome desta sabedoria? Jesus. Esta é a verdadeira sabedoria que nós temos que ter sede. Nós temos que buscar a todo instante. Você quer ser sábio? Renda-se aos pés de Jesus. A maior sabedoria que Deus espera de nós, meu irmão, é que nós reconheçamos o seu amor por nós através da pessoa de seu Filho, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Você já conhece. A maior sabedoria que Deus quer que nós tenhamos é que nós venhamos a reconhecer o que Ele fez por cada um de nós. Reconhecer o seu amor por nós. Mas de que forma nós vamos reconhecer que Deus nos ama, que Deus gosta de nós e que Deus nos quer perto dele? De que forma nós vamos reconhecer isso? Sendo grato, dizendo obrigado? Não, meu irmão. Claro que sim, a gente tem que dizer obrigado também. Temos que ter um coração cheio de gratidão. Mas de que forma nós iremos reconhecer tudo que Deus fez por nós? Qual é a maior sabedoria que Deus espera de mim e de você? Que nós reconheçamos tudo isto na pessoa de Jesus, seu Filho. Como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, né? O mundo aqui está se referindo ao homem. Deus amou o homem de uma maneira tal que Ele foi capaz de dar o seu Filho unigênito, o único Filho que Deus tinha e tem no âmbito espiritual, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, agrade a Deus hoje mesmo, agora, sendo sábio. Seja sábio agora, nesse instante, entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque a Tua palavra sempre tem falado aos nossos corações, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pelas Tuas misericórdias, obrigado por nos dar a chance de estarmos um dia contigo, vivendo ao Teu lado, através do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor esteja iluminando a mente dos Teus filhos, para que eles possam vivenciar a verdadeira sabedoria que vem lá do alto, e não a sabedoria terrena, animal e demoníaca, Senhor. Que o Senhor repreenda todo o mal em nossas vidas, tire de nós tudo aquilo que não Te agrada, e que o Senhor possa estar abençoando a todos que estão ouvindo neste momento a Tua palavra, derramando bênçãos sem medidas, repreendendo todo o mal na vida de cada filho Teu, atendendo cada pedido que foi colocado e está sendo colocado diante de Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus.